Meus amados irmãos, eu não poderia fugir ao propósito que Deus pôs no meu coração, da gente poder meditar um pouco no livro do Gênesis, sobre a criação. A criação, ela me fascina, ela me desperta. Eu vejo tanta coisa nesse momento criativo de Deus. Como Deus é perfeito na sua criação. Às vezes eu e você, por não conhecermos Deus na sua essência, o que a gente conhece de Deus? A gente conhece que Deus é um nome, que Deus é um ser, que Deus é alguém, que Deus é um pai. Sei lá, o nosso conhecimento de Deus é tão vago, né? Tão superficial. O que é que a gente conhece de Deus? A gente precisa conhecer a natureza de Deus, o caráter de Deus, e tudo isso está na sua palavra. É revelado na sua palavra. E à medida que a gente vai descobrindo Deus, a gente vai entendendo, compreendendo a sua grandeza e o seu propósito. Todas as coisas têm um propósito, irmãos. Todas as coisas. Tudo tem um propósito. E no livro do Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 14 a 18, 19, diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Era o quarto dia. Deus não tem pressa. Deus poderia criar tudo isso num estalar de dedos e resolver todas as coisas. Mas você vai perceber, irmãos, que o Gênesis, quando mostra a criação de Deus, de uma forma muito especial, Deus vai criando, formando e trazendo à existência todas as coisas. Deus é um Deus eterno, Ele é um ser eterno. A Bíblia, no Salmo 90, um salmo de Moisés, declara que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Isto é, Ele não tem princípio, não tem fim. Mas aqui a Bíblia, esse livro precioso, que traz para nós a revelação, que é a palavra de Deus ao nosso coração, esse livro ele tem um princípio e ele tem um fim. E quando você lê o princípio, você entende como Deus agiu para que todas as coisas se tornassem realidade. E quando você lê o fim, você vai perceber que o fim para Deus não é o fim que eu e você pensamos. O fim de tudo para Deus é que tudo volte ao princípio como dantes. Essa terra ainda vai passar por muitas situações. Por muitas. Vocês devem estar ouvindo aí os noticiários que nos assustam, não é? A Rússia está em pé de guerra, não é? E aí está agitando o mundo. O que é isso? Isso são as profecias se cumprindo. Isso é a palavra de Deus se tornando realidade. E é interessante, irmãos, que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria com propósitos. Ele não cria as coisas aleatoriamente só porque achou bonito. Eu vou fazer um solzinho porque é bonito. Eu vou fazer uma luazinha porque é bonita. Não. Todas as coisas de Deus têm propósitos. Deus não trabalha sem propósito. O apóstolo Paulo, quando fala do propósito de Deus para a nossa vida, lá em Romanos 8, 28, ele diz:
porque todas as coisas contribuem para o bem, na vida daqueles que são chamados por Deus, chamados por seu decreto, ou por seu propósito. Todas as coisas de Deus têm uma razão de ser. E aqui nesse momento da criação, o versículo 19 diz, foi o quarto dia. Deus ainda tem outros dias pela frente. Mas no quarto dia, depois de surgir a porção seca que é a terra, né, e separar a terra dos mares, Deus agora vai estabelecer algo diferente. No versículo 14, o autor desse livro precioso, não é, que segundo muitos declaram é o livro de Moisés, outros acham que não, enfim, existe a crítica, existe a autocrítica, existe correntes teológicas, existem pensadores, pensamentos, existem tantas coisas. Mas o que me alegra, irmãos, é que no meio dessa confusão de ideias, de pesquisadores e de tantas pessoas, a palavra de Deus permanece incólume, ela permanece intocável. As pessoas criticam e falam e tornam a falar e buscam daqui, buscam dali, e a palavra de Deus vai andando, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre, é uma palavra eterna. Salmo 119 declara, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus está no céu, ela veio de lá e está lá. Certamente, né, podemos dizer assim, o original está no céu, não é? E a cópia está conosco aqui na terra. Podem queimar quantas cópias quiserem, o original continua no céu. Aleluia! E esse quarto dia é um dia muito importante para Deus, e ele traz lições preciosas para nós. Deus agora está criando luminares na expansão dos céus. Nós falamos aqui da importância do céu alguns dias atrás. E é interessante que quando Deus cria os céus é no verso 8. Olha bem, é o verso 8 aqui, que é o segundo dia. Deus cria os céus, a expansão, a qual ele chama céus. Certamente, se eu crio a expansão, eu vou logo em seguida criar alguma coisa para colocar na expansão. Deus não tem pressa. Deus cuida da terra. Deus faz surgir a porção seca, Deus separa a porção seca das águas, Deus agora faz com que se produzam todas as coisas, como falamos aqui domingo passado, que a terra, ela produz. Eu não sei se você já percebeu, preste atenção, às vezes tem muros por aí, pedras por aí, não é? Onde foi que vi essa semana algo? Aqui, nesse murinho nosso aqui do templo aqui, ó, ali atrás, por algum buraquinho de nada, sabe? Uma semente se alojou ali. Se você passar esse muro e prestar atenção, está nascendo ali uma árvore ali, alguma coisa colada no muro. Um buraquinho que abriu, eu mostrei isso essa semana para alguém. Falei, olha como é que Deus é precioso. Um buraquinho que abriu, uma terra entrou ali, uma sementinha, e já está lá nascendo algo ali. Por que isso? Porque é ordem de Deus, a terra tem que produzir. E ela produz. Lá na ilha, que a gente ia lá com o irmão Paulo, como é naquela ilha da Marinha, Marambaia, lá na ilha de Marambaia, quem já foi lá na sede da Marinha, algumas vezes eu fui ali pela misericórdia de Deus com a irmã Beth, e tivemos ali algumas vezes com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele era presidente do Brasil, umas 4 vezes a gente esteve lá com ele. E aí passamos uns dias lá. Isso tudo é a misericórdia de Deus, nada mais. E aí, lá naquele lugar, tem uma árvore, que é a atração. Existe uma casa antiga, e ao lado daquela casa ali começou a nascer uma árvore, alguma coisa.
e ela cresceu em volta da casa. É um negócio, irmão, só você ir lá para ver. E aí o que aconteceu? As raízes estão na terra, envolveram a casa, e em cima da casa está o tronco da árvore. Sabe, saiu pela janela, um negócio incrível. Que você olha aquilo ali e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Você não vê outra coisa senão a mão de Deus na sua criação. Nesse momento aqui, irmãos, Deus está colocando luminares na expansão dos céus. E todas as coisas de Deus têm propósito. O primeiro propósito está aqui no verso 14. Deus está colocando luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. É interessante quando você lê o Gênesis, é que, para que dia e noite? Onde Deus vai chegar? O que Deus quer com isso? Quem é que vai ser do dia? Quem é que vai ser da noite? Para que serve dia? Para que serve noite? O que Deus está criando com isso aí? Olhando aqui essa leitura, fazendo uma visão rápida, fazendo uma leitura rápida, você fala, mas para que isso? Quem vai usufruir do dia e da noite? Quem? Mas a presciência de Deus, Deus enxergando lá na frente, Ele já estava preparando para mim e para você o dia e a noite. Deus já estava olhando para nós, que precisávamos do dia e da noite. Deus já estava nos vendo. Toda a criação de Deus tem propósito. E Deus já está lá na frente, olhando lá longe. E não pense que hoje é diferente. Tem situações na minha e na sua vida que acontecem que neste momento você não entende, você não percebe. E a gente fica, mas por que Deus está fazendo isso? O que está acontecendo? Por que isto? Irmãos, se você é de Deus, se sua vida está nas mãos de Deus, se você já se rendeu a Deus, descanse, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito. O que está acontecendo hoje você não está entendendo nada. Você vai entender lá na frente. Você vai perceber mais tarde. Deus está criando alguma coisa para separar o dia e a noite. Deus está fazendo isso. E agora, tem mais uma coisa interessante. Dentro do versículo 14, a Bíblia diz, e sejam eles. É interessante aqui, não é? Que não tem nada aqui marcado. O que é eles? O que são eles? Está surgindo aí. São os luminares. Mas não tem nomes. Mas a Bíblia diz o seguinte, e sejam eles para sinais. Na minha Bíblia aqui, eu sublinhei isso aqui, está tudo de amarelinho aqui, ó. Eu já li o livro de Gênesis várias vezes. Esse ano estou lendo de novo, já li, e acho que eu vou ler de novo. Sejam eles para sinais. Deus sempre, irmãos, Ele usa os céus como um sinal para a terra. Os sinais de Deus, eles se manifestam dos céus para a terra. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber isso. Quando Deus quer mostrar algum sinal para alguém, quando Deus quer fazer alguma coisa sobrenatural, os sinais de Deus acontecem do céu para a terra. Nunca é da terra para o céu, é sempre do céu para a terra. Porque como vimos aqui anteriormente, quem manda na terra é o céu. Do céu é que vêm todas as coisas, do céu emanam as ordens. Deus está no céu. E de lá Ele controla todas as coisas. E é interessante que a Bíblia diz, Deus quando cria esses luminares, Ele cria com o primeiro propósito, separar o dia e a noite. Eu não sei se hoje dá tempo, não tenho pressa. Domingo que vem, quem sabe, a gente termina isso aqui. Não é? Para que correr? Jesus está voltando amanhã. Mas eles são para sinais. Hoje em dia,
os cientistas, os astrônomos, os que cuidam aí da área espacial, estão apavorados com o número de sinais que estão sendo emitidos por esses elementos aqui, por esses luminares de Deus. E é interessante que quando você lê Lucas capítulo 21, 25, abre sua Bíblia aí, eu até separei aqui para ficar fácil a leitura, Lucas 21 e 25, quando Jesus está falando dos momentos aflitivos da terra, dos momentos de aflição, que a gente não entende, dos dias de hoje, que a gente fica assustado com tanta coisa acontecendo à nossa volta. Jesus já havia falado sobre isso. Olha o que ele disse, e Lucas no seu evangelho escreveu, capítulo 21, versículo 25, Jesus dizendo, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Jesus falou, lá em Gênesis, quando Deus está criando os luminares, o autor do Gênesis coloca lá, Deus cria para sinais, para sinalizar alguma coisa. Deus, quando criou ali esses luminares, não foi simplesmente para adornar os céus, para enfeitar a expansão que ele criou. Não, ele criou com propósito. Para que serve o sol? O sol tem um propósito. Para que serve a lua? A lua tem um propósito. Para que servem as estrelas? Elas também têm um propósito. As estrelas têm propósito. Quando Deus vai falar com Abraão, lá em Gênesis 15, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí ele tira Abraão da tenda e manda olhar para o céu e contar o quê? As estrelas. Era o que Deus tinha para mostrar a Abraão naquela hora. E ele disse, assim será a tua descendência. O que Deus tinha para mostrar a Abraão foram as estrelas. Então Deus vai usar sempre os céus, irmãos, de maneira especial e gloriosa. Quando você vê na palavra de Deus, Deus agindo sobre a terra, como é que Deus age? Deus age através do sol, da lua e das estrelas. Quando Jesus nasceu, lá em Mateus capítulo 2, a Bíblia diz que, tempos depois, quase 2 anos, chega na Judéia uns magos do Oriente. Uns magos do Oriente, seguindo uma estrela. Foram bater em Jerusalém, foram no palácio de Herodes. O que vocês vieram fazer aqui? É porque pela estrela nasceu um rei. E o lugar é aqui. Ele nasceu aqui. Então você percebe pela palavra de Deus que Deus sempre age através dos luminares que ele cria. Por exemplo, uma certa vez Josué está numa batalha no vale de Aijalon. A Bíblia mostra isso no livro de Josué. E a batalha ela dura um pouco mais. Sabe? Ela precisa ser vencida. O inimigo está ali, ó, feroz, atacando. Josué olha e fala, meu Deus do céu, pera lá. Não é? O sol se pondo, a lua chegando, Josué fala, daqui a pouco vai ficar esquisito o negócio. E naquele momento Josué ora a Deus, Senhor, eu preciso aí de uma intervenção tua. E a Bíblia diz, irmãos, que para sol e lua, para tudo, até que o povo de Deus receba a vitória. Quando Deus fala com Acais, através do profeta Isaías, no capítulo 7, Isaías 7, Deus está falando com Acais, através do profeta. Ele disse para Acais, era um rei de Israel, ele disse, pede para ti ao Senhor, ao teu Deus, um sinal. Pede-o em cima no céu, ou embaixo na terra, e o mesmo Deus te dará um sinal. E no verso 14 de Isaías 7 diz, e o sinal será que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Então o profeta falou para aquele homem, pede a Deus um sinal acima no céu.
Deus sempre, irmãos, Ele age através de sinais. Você quer ver algo precioso da Bíblia? Gideão, lá no capítulo 6 do livro de Juízes. Gideão é comissionado por Deus para assumir o controle ali da batalha, ser o próximo juiz de Israel. E naquele momento ele diz: Senhor, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, mas eu vou te pedir um sinal, vou colocar isso aqui, ó, aqui no meu quintal, esse pedaço de lã. Eu vou fazer o seguinte: amanhã, Senhor, se eu quero isso aqui encharcado de orvalho e em volta seco. E o orvalho vem de onde? Do céu. E a Bíblia diz que de manhã aquele velo estava molhado e em volta seco. Aí Gideão falou: Senhor, não fica zangado não. É que eu sou incrédulo mesmo, sabe, Senhor? Vamos fazer o seguinte: hoje é o contrário. Hoje eu quero seco e em volta tudo molhado. E sabe o que a Bíblia diz? Foi exatamente como ele pediu. Porque quem controla todas as coisas é o Senhor. O Senhor tem o controle, irmão, de todas as coisas. Os céus, eles servem como sinais para a terra. Deus usa o sol, Deus usa a lua, Deus usa as estrelas. Os cientistas hoje estão preocupados com os sinais que se emitem do sol. Não sei se você está lendo sobre isso. O sol está num momento aí de, talvez, um superaquecimento, não é? E ele está emitindo como se fossem umas erupções vulcânicas. E o mundo está ali, está todo mundo olhando para o sol. Porque eles imaginam que, num momento desse, uma erupção dessa muito forte, desloca-se uma bola de fogo lá do sol e vindo na direção da terra, irmão, vai ser um desastre. Lá em Apocalipse, quando a partir do capítulo 8, Deus executa os seus juízos com as trombetas, a partir do capítulo 15, com as taças da sua ira, e no capítulo 6 são os selos. A partir do capítulo 8, com as trombetas, você vai ver que, por alguns momentos, em alguns daqueles juízos de Deus, quando um daqueles anjos toca a trombeta, alguma coisa acontece no céu que atinge diretamente a terra. Então Deus, ele fez esses luminares como um sinal. E Jesus falou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então é o momento da gente começar a olhar, abrir os nossos olhos e perceber que os sinais estão aí. E que sinais são esses que estão diante de nós hoje? É o sinal que estamos no tempo do fim. Estamos nos aproximando, irmão, de um momento em que Deus irá mudar o curso da história. Esse mundo não vai continuar da mesma maneira como está. Em algum momento Deus vai intervir, Deus vai agir. A palavra de Deus mostra isso. E os sinais para mim e para você, vêm de cima. Vêm de cima. Jesus mais adiante, lá em Lucas 21, quando você lê mais adiante, ele disse assim: e quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É hora da gente começar a olhar para cima. Em vez de eu e você ficarmos olhando só no horizontal, não é? Olhe para cima. Eu tive essa experiência com Deus uma vez, eu contei isso aqui para vocês. Eu estava andando na estrada do Tindiba, a pé, ali perto da Light, por ali, há um tempo atrás. E eu passei por ali, e eu vi uma situação na frente assim, e eu falei: meu Deus, que coisa estranha, o que é isso? Naquela hora, o Espírito Santo falou para mim assim: olha para cima. Eu andando, eu simplesmente levantei os olhos. E aí quando você levanta os olhos, irmão, não é? Você tira o foco de baixo e olha para cima. E o que eu estava vendo embaixo eu não vi mais. O que você vê quando olha para cima? Os céus. E aí eu olhava para baixo, eu via a situação, levantava os olhos, eu via outra. E Deus me mostrou claramente que a gente não tem que andar olhando para baixo, a gente tem que andar olhando para cima. A Bíblia diz para a gente buscar as coisas que são de cima.
Tudo que nós temos veio de cima. O Espírito Santo que caminha com a igreja veio de cima. O Espírito Santo não saiu da terra, ele veio do céu. Os céus emitem sinais para nós. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. E a Bíblia diz aqui, continuando a leitura do versículo 14, eles são sinais para tempos determinados, e dias, e anos. Deus criou todas as coisas com um propósito glorioso. Tudo que Deus criou é para sinais e para tempos determinados. Nós hoje estamos vivendo um tempo de descontrole na natureza. Você já percebeu isso? Calor demasiado no lugar, frio demasiado no outro, seca demasiado no lugar, enchente demasiada no outro. O norte do Brasil está sofrendo, né, com uma alagação tremenda, um alagamento ali horrível. Há um tempo atrás, um mês atrás, uma irmã Belu, ela voltou lá para Rondônia lá, e ela botou uma foto que a rua que ela mora já estava completamente cheia d'água. E ela escreveu assim, é só o começo. Né? Quem mora naquela região ali, de vez em quando, alaga tudo, mas só que hoje tem rios que já passaram da capacidade há muito tempo. O que é isso, irmãos? Alguma coisa está sucedendo e a gente precisa estar atento aos sinais desses últimos tempos. Os sinais que avizinham a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Alguma coisa vai acontecer. E a Bíblia diz que tudo isso é para tempos determinados, para dias e anos. Por que que Deus cria isso se Ele não precisa de dias e Ele não precisa de anos? Deus já está olhando para mim, para você. Nós precisamos dos nossos dias e dos nossos anos. Lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem está no jardim, a Bíblia diz que no momento qualquer daquele ali, ele peca, ele transgride. Qual foi o pecado do homem? Transgredir uma ordem divina. O homem ultrapassou os limites dados por Deus. Tinha, vamos imaginar, 1000 árvores no jardim e só uma que ele não podia comer. Deus disse, olha, dessas 1000 aí você come à vontade. Come até fartar. Masessazinha aqui, essa feinha aqui, ó, chega perto dela não. Mas foi exatamente o contrário. Né? Daqui a pouco o homem chegou lá onde estava feinha e aí pronto. Era o limite de Deus. Ele ultrapassa aquele limite ali. E agora o homem passou a contar os seus dias, porque Deus disse, olha, tu és pó, e em pó te tornarás. O homem ficou desesperado, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Quando é que eu vou me tornar pó? Quando? Aí o homem correu rapidamente e começou a contar o quê? Os dias. Não é? Começou a contar dias e noites. Um dia, o sol. Uma noite, a lua. Um dia, o sol. E assim nós vivemos, irmãos. Nós vivemos hoje sob a circunstância desses elementos criados por Deus. Nós dependemos do sol e da lua. Eles são vitais para nós, não é? Eles contam, ajudam-nos, aliás, a contar os nossos dias. Você vai dormir e quando você acordar, o que é que você diz? É outro dia. Aí quando chega a noite, o que é que você diz? Mais uma noite. E quando você acorda, mais um dia. E essa é a nossa história na Terra. A gente fica assim, ó, mais um dia, mais uma noite, mais um dia, mais uma... É a nossa história. A gente fica contando dias e anos, não é? Aí o Salmo 90, que é de Moisés, diz lá, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80, o que passar disso é enfado e canseira. Aí quando você vê lá na Bíblia falando 70 anos, você já chegou nos 60, você fala, misericórdia, estou perto. Estou perto, está chegando a hora. E você achar que está chegando a hora, corra, tem um plano funeral aqui na igreja. Plano funeral, Jesus te ama. Aí você...
Não é? Procura irmã Ilma. Cadê a irmã Ilma? Ela ali. Irmã Ilma é a secretária do plano. Viu? 6 meses pagando. Quanto é, irmã Ilma? R$8? Hein? 8 e pouquinho, ó. 6 meses depois, Jesus te chama, pronto, irmão, ó. Você deixa de contar seus dias e suas noites. Não é? Cessou a contagem dos dias e da noite. Hein? Exatamente. O Beth está me ajudando. Que bênção, não é? A lua, ela tem seus ciclos. E os ciclos da lua servem para quê? Hein? Para sinalizar os tempos, como a Bíblia diz aqui, para tempos determinados. Talvez eu e você, vivendo na cidade, a gente não percebe muito essa diferença de lua, não. Mas para quem vive nos mares, não é? Para os pescadores, para quem vive aí plantando, eles dependem disso. Falam, olha, a lua tal, é tempo disso, o sol está assim, é tempo daquilo. Tudo emite sinal para a terra, irmão. Tudo emite. Então é o propósito de Deus nisso aí. Agora eu quero terminar com uma coisa aqui. É que no verso 15 diz assim, ó. E sejam para luminares na expansão dos céus, para lumiar a terra. E assim foi. Deus fez esses 2 grandes luminares para alumiar a terra. Olha a preocupação de Deus, irmão. Olha a preocupação de Deus. Deus tinha criado a terra aqui, ó. Versículo 10. Chamou Deus a porção seca terra. Havia uma expansão, sustentando tudo, envolvendo tudo. Agora, para iluminar a terra, Deus cria algo. Porque a terra precisa de luz. E é interessante que quando você vai estudar sobre isso aqui, você percebe, está claro para todo mundo aí, qualquer criança aí do ensino fundamental já conhece, que o sol é muito maior do que a terra, muito maior do que a lua no seu tamanho, na sua grandeza. E um depende do outro, irmão. O sol, ele ilumina a terra durante o dia. E a lua depende do sol para brilhar sobre a terra à noite. É algo precioso. E há um propósito de Deus e há um ensino de Deus nisso aí. O sol é o luminar maior, que governa todas as coisas. O menor é a lua, mas ela não tem luz própria. Isso já está provado cientificamente. Ela depende do sol. O sol reflete na lua e a lua brilha sobre nós. E aí tem um ensino. Quando você lê Malaquias, no capítulo 4, terminando aquele livro precioso, Deus diz assim: e para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará sobre suas asas. Quem é o nosso sol da justiça? É o Senhor Jesus. É dele que vem a vida para a igreja. É dele que vem a luz para a nossa vida. Nós dependemos dele como verdadeiro sol espiritual. É dele que nós recebemos o calor, a vida. Essa vida que você tem, essa vida espiritual aí, ó. Esse ânimo de se levantar e caminhar, esse ânimo de vir para a igreja, esse ânimo de cantar, esse ânimo de adorar, esse ânimo de evangelizar, esse ânimo de ajudar, esse ânimo de ir para frente, de ser alguém nessa vida, não vem de mim, de você, simplesmente do nosso interior, vem da força desse sol glorioso que é o Senhor Jesus sobre a nossa vida. É Ele que irradia essa força, essa luz, essa unção, essa graça, para que eu e você nos levantemos e nos mantenhamos de pé. Caso contrário, irmão, morre tudo. Deixa de vir luz do sol para a terra por uma semana e você vai ver como ficamos. Hollywood já fez um monte de filmes sobre isso aí, não é? Um dia em que não tem sol. Quem já viu aí? Tem um filme aí que mostra, né? Já viu um negócio desse aí? Vira tudo gelo. Hein? Depois do amanhã? Não é isso aí, Tadeu? Vira tudo gelo. Porque não tem sol.
O sol não consegue brilhar. Você depende do sol, irmão. O sol faz parte da nossa vida, assim como nós dependemos de Cristo, que é o sol da justiça. Você não é nada sem Ele. Ele sem você continua sendo o que Ele é. Agora você sem Ele não é nada. Foi isso que Ele declarou e João escreveu no capítulo 15, versículo 5, dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Ele é o teu sol. Ele é a tua luz. Ele é o teu brilho. Ele é a tua força. Ele é o teu ânimo. Ele é o que te levanta a cada dia, o que abençoa a tua vida. Você depende dele, meu irmão. Você não pode viver sem Jesus. Viver sem Jesus é viver no nada. É viver no vazio. É viver no frio. É viver na escuridão. Deus estabeleceu isso aqui com um propósito glorioso. E a Bíblia diz que Ele fez para iluminar a terra. E fez os dois grandes luminares. Luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Tudo com propósito. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. O propósito de Deus, irmãos, desde o início, é com a terra. Os homens têm procurado vida em outros planetas. Empenham-se em mandar naves, não é? Que vão por aí afora, já chegaram em Marte, já foram na Lua, já estão rodando aí Saturno, Plutão, não é? Estão tentando aí dentro da nossa, como é o nome aí da nossa galáxia, né? Estão buscando vida. Estão tentando vida. E até agora só tem vida na terra. Porque o propósito de Deus está aqui. O propósito de Deus é conosco, é com essa terra. Deus criou com um propósito glorioso. Agora é interessante, irmãos, concluindo aqui, que a Bíblia diz que Deus colocou esses luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. Ele os fez para iluminar a terra. A terra durante o dia, ela recebe a luz do sol. À noite, ela recebe a luz da lua e das estrelas. As estrelas, elas guiam, não é? Os navegantes nos mares. Não é? Ela nos guia os navegantes. Você perguntar a alguém que navega sobre o mar aí, como é que você chega? Olhando as estrelas. Não é? Ele vai olhando e vai navegando, uma escuridão tremenda. E ele vai olhando para aquelas estrelas e vai navegando. Há algo precioso aí, irmãos. Eu quero terminar aqui. Quando Deus criou a lua e as estrelas, Ele as criou para governarem a noite, para iluminarem a noite, para dar sentido à noite. À noite. A lua na Bíblia, ela é símbolo da igreja. Ela é um tipo da igreja. Salomão fala disso em Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que surge como a alva do dia, brilhante como o sol? Não é? E depois fala sobre a lua. Me esqueci do versículo, vou ler para você. Não, vamos ler direitinho. Não é? Aqui em Cantares, versículo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Esta é a igreja, que em algum momento surgiu como alva do dia na terra. Em algum momento brilhou na sua força como o sol. Mas em outro momento, ela teve que ser formosa como a lua. A lua foi estabelecida por Deus como um astro para iluminar a noite. A terra sem a lua, irmãos, ela fica às escuras. Você já passou uma noite aí em que ela está naquele minguante, não é? Miudinho? Como é escura essa noite? Agora, quando a lua está forte, quando ela se renova, que ela está cheia, bonita, como é a noite?
clara. Você caminha à noite, debaixo dessa lua forte, dessa lua bonita. Isso tem a ver conosco, a igreja. A igreja recebe a luz do sol, que é o Senhor Jesus, e reflete na escuridão dessa terra. Sabe, a terra está em trevas, e a terra precisa de quem? Da igreja. O Senhor é o sol, a lua é a igreja. E qual é o propósito dos luminares? Alumiar a terra. Então Deus tem os seus propósitos. Através de Cristo, Ele brilha sobre a igreja, e a igreja brilha sobre a terra. Foi por isso que Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E sabe quem são as estrelas, irmãos? Somos nós. É eu e você. Em que as pessoas sem rumo, sem direção, olham para as estrelas e caminham. Tem muitas pessoas olhando para mim e para você. Eles ainda conseguem viver porque olham para mim e para você. Muitas pessoas já poderiam ter morrido, mas não morreram porque estão olhando para mim e para você. Nós somos as estrelas de Deus nessa terra. Nós temos responsabilidade com essa terra. Deus te colocou aqui para você iluminar essa terra, para você brilhar nessa terra, para você ser luz nesse mundo. A terra ainda não está em escuridão total, porque a igreja está aqui. O dia em que a igreja for tirada da terra, como Jesus prometeu em João 14, verso 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. No dia em que isso acontecer, essa terra vai ficar em trevas. Porque o que traz a luz à terra é a igreja. E ela tem um símbolo na lua. E o sol tem um símbolo do Senhor. Um depende do outro. A terra sem o sol não é nada, sem a lua nada é, sem as estrelas não tem significado. Isso reflete na sua vida, na minha vida. Veja onde nós estamos na criação. Deus está criando, está olhando para nós. Tudo isso tem significado, tudo isso tem importância, tudo isso tem grandeza para Deus. Você está inserido na criação de Deus. Você não é alguma coisa nesse espaço. Você não é alguma coisa jogada por aí. Deus te criou com um propósito glorioso. Talvez a sua vida espiritual não esteja tão boa quanto precisava ser, mas o sol está aí. O ano passado, eu fui ao cardiologista, o médico que me atende já há um bocado de tempo. Todo ano eu vou lá. Ele olha para mim e fala: pastor, de novo aí. Eu digo: é isso aí, vamos lá. Aí ele passa aquele monte de exame. Aí ele falou: esse ano vamos pedir esse negócio de vitamina, ver como é que são as vitaminas. Aí chegou o resultado, ele olhou, porque eu não olho não. Tem gente que olha, né? Eu não olho, nem esquento minha cabeça. A mulher lacra o trem lá, eu digo: esquece, é o doutor que sabe ler isso aí. Eu não sei ler nada, vou esquentar minha cabeça, irmão. Tem gente que morre antes, né? Acaba de receber o resultado, aí abre. Aí lê lá. Sei o quê, sei o quê. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Aí pronto, morre. Eu não morro assim, não. Eu deixo o médico ler. Leia aí, ó. Você que estudou para esse negócio, leia aí. Aí ele falou assim: pastor, tá tudo bem, mas o senhor precisa tomar sol. O senhor precisa de sol. Falei: preciso, rapaz? Falou: precisa. Pelo exame aqui, seria bom você acordar de manhã. Tem sol onde você mora? Falei: bastante. Então você bota lá um short, um trem, fica lá uns 15 minutos, 20 minutos no sol. Teu corpo está precisando de sol. Falei: legal, gostei dessa, vou para o sol. Mas tem gente que acha que não precisa do sol, irmão. Sol é vida. O sol lhe traz, sabe, renovação para a célula, para o corpo. O sol abençoa. O sol trabalha no nosso organismo aí, vai trabalhando. O sol é uma bênção. E sabe quem é o sol nisso aqui? O sol é um símbolo de Cristo. Você precisa dele. Você precisa da força dele, da graça dele. Você precisa ficar mais tempo diante dele para receber do sol da justiça a força para a tua vida espiritual.
Você precisa de ter mais tempo com Ele. O médico falou para mim, vai para o sol. E você precisa vir para o sol. Pastor, eu vou à praia todo dia, maravilha. Mas tem um outro sol que você precisa dele. O sol lá de Malaquias, o sol da justiça, que traz salvação, que traz libertação, que traz bênção para a nossa vida. Que coisa preciosa, irmão. Me dá mais 2 minutos. E aí a Bíblia diz, versículo 18, versículo 17, Deus pôs expansão no céu para iluminar a terra, que aí reflete na igreja, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. Deus criou tudo com um propósito. Deus cria algo para iluminar o dia. Deus cria algo para iluminar a noite. Para que haja separação entre a luz e as trevas. Tem que haver separação, irmão. Não dá para a luz viver na treva e a treva viver na luz. Não dá. Quando você está no sol, ou quando o sol está brilhando sobre você, não tem trevas. Quando você está na presença do sol, não tem trevas. Mas se você, quando o sol se vai, que a noite chega, que a escuridão vem, que as trevas surgem, você precisa do brilho da lua. Deus criou isso para que haja separação entre luz e trevas, está entendendo? Tem que haver separação, irmãos, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. E nós temos que aprender com a palavra de Deus. Não é porque é a igreja que quer isso, não é o pastor que quer isso. Ah, porque eu estou numa Assembleia de Deus Filadélfia, lá é assim. Não é lá que é assim. A palavra de Deus é assim. Ela está dizendo para mim e para você que tem que haver separação. Você foi chamado para ser luz e não para ser trevas. Deus quer que você brilhe neste mundo em trevas. Você tem que ser luz. E tem que ter separação, irmão. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Sabe? Tem que separar mesmo. Separe. Dentro da sua casa. No seu trabalho, separe as coisas. Aprenda a separar o que é luz e o que é trevas. O que é luz é bênção, o que é treva é tribulação. É transgressão, é pecado. Jesus disse que os que praticam as coisas boas vêm para a luz. Os que praticam as coisas más vão para as trevas. Nós precisamos nos definir. Deus já colocou os luminares. Eles existem para sinais, para determinar os nossos tempos, nossos anos. E aí me dá mais 1 minuto. Porque lá em Apocalipse 22, a Bíblia diz. E quando chegar no final de tudo, é linda a palavra, irmão. Você lê a Bíblia, você não para, você vai embora. Bíblia é bênção. Lá em Apocalipse 22, quando chega no final de tudo, quando o anjo mostra para João a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém que desce do céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse que não necessita mais nem de sol e nem de lua. Sabe por que não precisa mais nem de sol e nem de lua? Porque nós já estaremos na eternidade para sempre com o Senhor. O sol e a lua foram criados para determinar tempo, para dias e anos. Quem vai entrar na eternidade não precisa mais de dias de ano. O sol e a lua não vai mais ter necessidade, não vai mais agir para a gente contar dias e anos. Imagina na eternidade eu contando uma noite na eternidade, um dia na eternidade, uma noite na eternidade, vai ficar louco. Então Deus, na sua sabedoria, criou isso com propósito. Quando chega lá no fim, Deus tira tudo. Não necessita mais de sol, não necessita de lua, porque a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Você não precisa mais dessas coisas.
Deus criou tudo com um propósito. Vamos ficar de pé na presença de Deus.